Bom dia, pessoal. Vamos lá para o quarto vídeo agora. Nesse vídeo, o objetivo dele é explicar a RNDS, a Rede Nacional de Dados em Saúde, e introduzir a vocês um modelo de integração de resultados de exames laboratoriais, ok? Antes de tudo, eu vou mostrar os 3 sites que eu acho mais importante para você que está começando a entender a RNDS. Então, primeiro é a documentação da RNDS. Para você achar esse site é só você procurar RNDS Doc. Tá aqui. É um guia basicamente dos modelos de dados que existem da RNDS. Okay? Temos 5 por enquanto. Resultado de exame laboratorial, registro de imunobiológico em campanha, em rotina, registro de atendimento clínico, registro de prescrição de medicamento, registro de dispensação de medicamento. O próximo site importante é o Simplifier, tá? A gente busca Simplifier RNDS no Google e entra no primeiro site. Esse site ele serve para nos guiar nos campos que existem dentro dos modelos de dados, que são os campos que são aceitos na RNDS, basicamente, né? Que estão dentro do modelo de dados. Se a gente clicar em Profiles, consigo mostrar o que eu estou falando. CID-10 avaliado, por exemplo. Dentro do modelo de dados, quando a gente for enviar um CID-10 avaliado, esses são os campos que são aceitos, os campos que não estão taxados, né? Condition, Clinical Status, Category, Code, Subject. Então, quando eu for montar um documento com vocês, se eu tiver alguma dúvida, eu olho aqui. Clinical Status, o que cabe? Coding, System Code. Então, isso é o esperado pela NDS, que esteja da estrutura, né, dentro do CID-10 avaliado. Beleza. Por último, portal de serviços. O portal de serviços, ele contém todos os modelos de dados da RNDS. Então, o REL, resultados de exames laboratoriais, o RIA, deixa eu ver aqui, registro de imunobiológico e o RAC, registro de atendimento clínico. Introdutoriamente é isso. A gente precisa olhar esses sites para saber o que a gente vai fazer de fato com a RNDS, né? Entender quais são os modelos, quais são os campos, quais são as regras, tá tudo aqui. Agora falando um pouco mais sobre a RNDS em si, tá? Ela segue o padrão Fire. É um servidor Fire, portanto, por isso que eu estou falando dela agora, né? A gente já entendeu como funcionam os recursos do Fire. Agora a gente vai entender na prática como um servidor Fire usado pelo governo recebe os dados. O que a gente precisa ter, como a gente envia. A ideia é mostrar tudo isso para vocês. Antes de tudo, caso você seja um município que esteja tentando, ou um sistema terceiro que esteja tentando enviar o dado, o primeiro passo é solicitar uma credencial para a RNDS. Quando você clica no botão para solicitar acesso de homologação, você é redirecionado para o GovBR. Depois você tem que preencher alguns campos. Depois de preencher alguns campos, o governo analisa. Se for aprovado sua homologação, né, o seu acesso à homologação, você recebe um certificado e um ID de solicitante para utilizar isso nas trocas de API com o servidor RNDS. Como eu disse, eu vou começar explicando pelo resultado de exame laboratorial. Entrando aqui na documentação da RNDS, vai ser possível visualizar todos os campos que são aceitos dentro desse modelo. Eu estruturei em outro formato para ficar mais fácil de visualizar e de explicar. Porém, é interessante a gente olhar aqui no primeiro ponto, que é o contexto do modelo de informação. E aqui é dito que esse modelo foi criado para enviar dados do Covid, ou seja, durante a pandemia, e posteriormente para enviar dados do monkeypox. Então, a gente está falando de resultados de exames laboratoriais relacionados ao Covid e monkeypox. Existem alguns outros tipos de doença aqui, mas que também são virais, até onde eu entendi. Então, esse é o objetivo desse modelo de dados, por enquanto. E que campos eu posso enviar, né? Então, no resultado de exame laboratorial, eu vou enviar que esse documento FIRE é um resultado de exame laboratorial.
Isso é bem importante. Eu vou enviar informações sobre o laboratório, identificação do indivíduo, condição-alvo e resultados de exame. Adiantando um pouco a condição-alvo, é aceito na condição-alvo exames de SARS-CoV, ortopoxvírus, vírus monkeypox, parapoxvírus, vírus ORF, vírus da pseudovaríola. Então, ampliou um pouquinho desde o começo, que era só SARS-CoV. Eu vou falar os campos específicos em seguida aqui, mostrando no próprio VS Code. Então, essa é a estrutura básica. Então, para a compreensão do modelo de dados, é isso que vai ser enviado. Para entrar um pouco mais na parte técnica, a gente vai entrar no portal de serviços, na parte de resultados de exames laboratoriais, descer até arquivos, e aqui a gente vai conseguir baixar um JSON do modelo de registro de exames laboratoriais. Esse é o modelo, e o que é importante aqui? Eu vou dar uma diminuída nos campos para facilitar a visualização. A gente tem 4 seções. Primeiro é um metadado sobre o documento, que existe em todos os documentos do FHIR, que é esse Resource Type Bundle, começa com isso. E depois 3 entradas, cada uma representando um ou mais dados daqui. Então a primeira vai ser laboratório e indivíduo, depois condição-alvo e depois resultados de exame laboratorial. Essas são as 3 entradas. Começando do começo, eu vou explicar como ler essa parte aqui, para ficar mais fácil a identificação desse documento. Então sempre Resource Type Bundle, vai ter o meta com o last update e o timestamp de quando isso foi criado. Então essa é a data de criação, essa é a data de última atualização. Isso aqui está falando que esse é um documento bundle. Coloca Type Document, para falar que esse é um documento FHIR. Padrão por enquanto, não tem nada demais. A gente tem que entender isso daqui. Lembra, lá quando a gente estava falando de Observation, que eu coloquei o System Link, eu vou abrir aqui para vocês. Na Observation, para a gente identificar o código que a gente estava usando, a gente falava qual sistema era que a gente estava usando. Então aqui por padrão do FHIR a gente usa o link para se referir a procedimentos. Na RNDS vai ser muito comum a gente referenciar o site da RNDS. E tem especificações para a gente referenciar esse site. Aqui nesse caso, se entrarmos no modelo de dados novamente, na parte de modelo computacional, eles explicam certinho como montar o documento. É bem bacaninha. E aqui eles falam que no bundle a gente tem que ter um identifier. O identifier tem que ter esse link, saúde, gov, FHIR, R4, name system, BRRNDS, traço, identificador de solicitante, que é o identificador que você vai receber após a homologação ser aprovada. Então esse número vai ter que ser usado no documento FHIR. Logo em seguida vai ser o ID do exame laboratorial, que é um ID criado pelo próprio sistema que vai enviar. Ele não pode ser repetido, porque se for repetido quer dizer que você está se referenciando a um exame que já foi enviado. Aqui no exemplo que a gente baixou, então o ID do solicitante é 9999 e o valor do exame é 126456778. Então aqui já basta para você dar o primeiro passo em todos os documentos da RNDS. Todos vão vir assim, com esse padrão aqui. Vai dar para identificar e saber o que ele está querendo falar aqui. Depois a gente vai olhar para as entradas. Para explicar as entradas, eu nem vou abrir aqui primeiro, eu vou explicar aqui que é esse URN, o ID transiente 0. É basicamente um ID que ele está dando para cada entrada. Então, aqui está falando que o ID dessa entrada é transiente 0, para facilitar o ID 0. Depois vai ter o ID 1 e o ID 2. Até difícil de falar. Quando a gente abre a primeira entrada, vão ser exibidos mais alguns campos. São simples de entender até. Primeiro de tudo, todas as entradas também são recursos.
Então, a primeira entrada, o primeiro recurso é o bundle, a primeira entrada é composition, a segunda é condition e a segunda é um recurso observation. Então, a gente vai enviar basicamente esses recursos para RNDS. O primeiro recurso, ele tem que ser montado assim, né? Então, coloca o ID, resource type, daí o ID de novo, o meta. Esse daqui já veio preenchido, é basicamente falando que a gente está se referenciando a um resultado de exame laboratorial. Isso daqui deve ser a versão que está do Fire. O status pode ser final ou enter in error, que é quando você faz uma correção no recurso, né? Eu fiz isso, mas ele foi feito por causa de um erro. Daí você corrige. E daí começa. Coding, a gente fala o tipo de documento. Hell. Subject, identifica também. Então, para a gente identificar o sujeito a que está sendo feito isso, a gente tem que falar aqui então que através do sistema de identificação da RNDS, a gente vai falar que isso é um indivíduo de CNS e tal. Isso foi feito em tal hora. O autor, a gente vai usar o mesmo padrão. Na verdade, aí é quem fez, né? Então, o autor, a gente vai usar o sistema da RNDS para identificar ele. Ele é um profissional de saúde liberal que tem CNS e tal. Feita essa parte de sessões, então basicamente está organizando o documento e referencia as duas outras entradas. Na outra entrada, a gente vai falar da condição e vai seguir o mesmo padrão lá de cima. Tá? Aqui a gente vai falar que o recurso é a condição, vai dar o ID, o meta, a gente vai falar o perfil, né? Que é uma condição de saúde, o padrão não vai ser alterado isso. E code, a gente coloca o coding e o sistema que a gente está utilizando, que é a terminologia suspeita e diagnóstica, também fornecida pela RNDS. Coloca o code, que é B04, e não precisa colocar o display, mas então a gente já sabe que esse B04 é a varíola de macacos. A observation, ela é maior que os outros e tem mais campos mais variados, digamos assim. Ela, por padrão, segue a mesma lógica. ID, fala que é observation, coloca o meta relacionando ao diagnóstico de laboratório clínico. Usa uma extension, ou seja, uma extension é algo que foi criado pelo governo brasileiro para ser usado pelo servidor FHIR do governo brasileiro, a RNDS. Então aqui a gente está falando que existe uma lógica de patógeno e ele tem o código 01. Né? Dependendo do tipo de patógeno que você for usar, vai mudar o código aqui, tem que olhar a tabela, quais são os valores dessa tabela, e daí consegue variar e montar esse documento. Status, final. E categoria, né? Então aqui a gente fala que isso é um exame 0202, um subgrupo da tabela 0202 do SUS. O código LOINC referencia esse exame. O indivíduo, de novo, referencia ele. Muitas informações se repetem, você pode ver aqui. Effect date time é quando o exame foi feito. Vamos procurar aqui, que vocês vão ver que está tudo no RNDS. No effect. Aqui. A data e hora da coleta. E sweep time, né, quando o resultado saiu. Quando o resultado saiu. Depois, a gente coloca quem fez isso, então, o estabelecimento do laboratório e o profissional que realizou o exame. Não confundir com o autor que está aqui na parte de cima. O autor é quem solicitou. Ali é quem realizou o exame. Depois a gente fala do tipo de resultado, fala do método, então diagnóstico através de hemograma, ou seja, diagnosticou, segundo isso daqui, SARS-CoV através do hemograma. E depois a gente vem para esse specimen, que é a espécie de amostra, né? Amostra biológica. E daí, reference range, -1 para +1. Para finalizar, eu queria falar que no próximo vídeo eu vou continuar falando dos modelos da RNDS e eu vou tentar montar um material mais gráfico que englobe todos os campos no local só, porque nessa explicação ficou tudo muito separado, tá? Muito obrigado.